nós vamos falar de sociedades. As sociedades, elas comportam no direito brasileiro dois gêneros: sociedades simples e sociedades empresárias. Eu gosto de falar em gênero para lembrarmos até daquelas lições de biologia. Nós não temos gêneros e espécies? Pois então, em sociedades também. Nós temos dois gêneros, sociedades empresárias e sociedades simples, e algumas espécies de sociedades ou tipos societários, como sociedade limitada, sociedade anônima, em nome coletivo, como a dita simples, e essas são as espécies de sociedades. Mas gêneros são aqueles dois que eu disse agora há pouco, simples e empresária. O que diferencia uma sociedade empresária de uma sociedade simples? Para diferenciá-las, nós temos que pegar o conceito de empresário que está no artigo 966 do Código Civil. No caput deste artigo, nós temos a caracterização da atividade empresária como sendo uma atividade econômica organizada, exercida profissionalmente. Um conceito muito amplo. E, por outro lado, no parágrafo único do 966, nós temos algumas atividades que também são econômicas, elas têm fins de lucro, mas que não estão no âmbito da atividade empresarial. Quais atividades são essas? De profissionais intelectuais, artísticas, culturais. Estas atividades que também são econômicas, são exploradas, eu digo, com fins econômicos, elas não podem ser objeto social de uma sociedade empresária. Essas atividades do parágrafo único do 966, repito, elas são próprias de sociedades simples. Todas as demais atividades econômicas são próprias de sociedades empresárias. E qual é a importância prática dessa discussão? A importância é a seguinte: o artigo 985 do Código Civil, ele nos diz que a aquisição da personalidade jurídica por parte de uma sociedade depende do registro, do arquivamento dos seus atos constitutivos no registro próprio. Isto é, agora vamos lá ao 1150 do Código Civil. Sociedades simples devem ter os seus atos constitutivos arquivados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, enquanto as sociedades empresárias devem ter os seus atos constitutivos arquivados nas juntas comerciais. E aí, veja só, como eu posso ter uma sociedade simples limitada, assim como uma sociedade empresária limitada, é que pode surgir o problema. Porque veja só, se eu tenho lá uma sociedade que tem um objeto social tipicamente empresarial. Exemplo, uma sociedade que tenha como objeto social a compra e venda de imóveis. Este objeto é objeto de atividade empresarial, é objeto de sociedade empresária. Entretanto, eu constituí uma sociedade simples, limitada, adotando a espécie limitada, o tipo limitada que a lei me permite, mas constitui uma sociedade simples limitada e arquivei os seus atos constitutivos no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Eu disse lá, Belo Horizonte Imobiliária Limitada, contrato social arquivado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. A pergunta é, esta sociedade, ela adquiriu personalidade jurídica? Nós sabemos que não. Se pegarmos novamente o artigo 985 e se quisermos até pegar um artigo lá da parte geral do Código Civil, o 45, nós vamos constatar que esta sociedade, que eu acabei de denominar Belo Horizonte Imobiliária Limitada, ela não possui personalidade jurídica. E aí, veja só, se ela não tem personalidade jurídica, ela vai se enquadrar no conceito de sociedade em comum. Não obstante ela sustente lá em seu nome empresarial a expressão limitada, a responsabilidade pessoal dos sócios não é limitada a coisa nenhuma.
né? A gente sabe que quando a sociedade é limitada, a princípio, a responsabilidade pessoal dos sócios pelas dívidas da sociedade, ela se limita ao capital social subscrito e não integralizado. Se eu integralizei o capital social, cessa a responsabilidade. Essa é a regra. Se o capital social estiver totalmente integralizado, não subsiste responsabilidade pessoal dos sócios. Só que, neste meu exemplo, a Belo Horizonte Imobiliária Limitada, que tem lá os seus atos constitutivos arquivados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, ela não adquiriu personalidade jurídica. Se ela não adquiriu personalidade jurídica, repito, as regras são da sociedade em comum. A responsabilidade dos sócios dessa sociedade seria ilimitada. Eles responderiam pessoalmente com o patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Então essa é a importância de caracterizar a sociedade como simples ou empresária. A importância do registro é extrema. O registro próprio, ele é constitutivo da personalidade jurídica. Ele não é, entretanto, constitutivo, por exemplo, da qualidade de empresário. Não é. Para ser empresário, repito, a sociedade, no caso, ela tem que ter como objeto social a atividade empresarial. Porque senão, não importa onde ela esteja registrada, ela não será sociedade empresária. E o registro impróprio acarreta, como eu acabei de dizer, na inexistência da personalidade jurídica.